Quem é Evelyn Hugo? Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer pra vocês a minha análise dos 7 maridos de Evelyn Hugo. Então, bora lá? Gente, assim, de primeira, eu gostaria de falar que a leitura foi muito fluida, eu li muito rapidinho, é muito gostosinho de ler. E, assim, esse livro da Taylor é muito bom, realmente. Eu vou contar a história e aí eu vou englobando com as minhas observações e comentários. Bora lá. Bom, vamos começar lá no início do livro, que mostra um sorteio de vestidos da Evelyn, uma artista super famosa. Mas chega um momento em que ela chega na Vivante, que é a imprensa ali que faz as reportagens, e fala que ela quer uma pessoa chamada Monique para fazer uma reportagem sobre ela. E assim, a Vivante fica o quê? Como assim? Ela é uma iniciante, não tem o porquê você ia querer ela, a gente tem muitos melhores. E ela fala, eu quero essa menina. Ela chama, ela conversa com essa menina, e ela fala assim, eu quero que você faça uma biografia minha. Você escreva minha história, a realidade da minha história. Porque eu não quero mais que as pessoas me vejam pelo que eu fui nas reportagens, o que eu deixei transparecer às pessoas. E assim, isso é muito incrível. E a Monique é uma pessoa recém-divorciada, o pai morreu quando era pequena. E, enfim, tá passando por muita coisa. Ela é desvalorizada demais no serviço, só porque ela é uma das repórteres, ela poderia facilmente fazer ali a história dela, mas a própria a empresa dela não confiou e falou: não, a gente tem muitos melhores pra você, Evelyn, mas ela não, ela falou que ela queria a Monique. E aí rolou que a Monique tava numa fase ruim da vida dela e. É isso, gente. Ela começa falando que ela quer fazer isso, só que ela falou que ela não quer envolver a empresa, ela quer só a menina e que ela seja autora e que seja totalmente pra ela tudo o que acontecer depois, enfim. E desde o início, a Evelyn fala que ela já vai morrer, porque ela já tem 79 anos, ela já tem muita história. E ela fala que uma hora ela vai morrer, e quando acabar o livro, quando acabar de falar o livro, provavelmente já vai ser o fim da história. E ela conta, né, tudo isso. No final, nós vamos descobrir o porquê que a Evelyn quis tanto a Monique. Mas enfim, eu vou fazer os meus comentários e vou contando a história da Evelyn. Bora lá. Bom, começa assim. A Evelyn ela conta a história dela desde o início mesmo. Ela nasceu na Cuba, ela é cubana. A mãe dela morreu e o pai era um bêbado abusivo, gente. Foi uma história bem triste, assim. Só que ela era muito linda e ela queria muito usar isso como realmente privilégio, né, pra ela, porque ela percebeu que ela era muito bonita e que as pessoas fariam qualquer coisa, entendeu? Ela sempre aproveitou muitas oportunidades, tanto que eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês uma frase muito da hora que ela falou, gente, que eu vou ler, né, aqui. Quando surge uma oportunidade para mudar a sua vida, esteja pronta para fazer o que for preciso. O mundo não dá de graça para ninguém, ele só tira de você. E assim, gente, a história dela é bem triste, só que ela viu uma oportunidade incrível. Ela sempre sonhou, a mãe dela sempre sonhou também, em ser uma artista ali, uma atriz de Hollywood, gente, isso é muito legal. E aí ela viu uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Um eletricista da cidade dela, Hughes Kitchen, vai lá pra Hollywood pra fazer o trabalho dele lá de eletricista. E ela fala: o que? Eu não sou besta. Eu vou casar com ele e vou junto. E aí começa a história do primeiro casamento da Evelyn. O Ernie Dias. Bom, o Ernie, ele é a frase que ela coloca no livro é o pobre, porque ele foi basicamente o caminho dela pra ir ali pra Hollywood, realmente. Funciona, ela casa com ele, ele nem liga muito pra idade dela, ela nem é maior de idade ainda. Casa e ela pelo menos se livra do pai dela, que era muito abusivo com ela. Enfim. E ela se livra e vai pra Hollywood. Ser feliz, né? Não nesse sentido de casamento. Ela vai pra Hollywood, ela vira garçonete de um lugar e ela começa. E ela espera oportunidades, assim, né? Porque ela sabe que naquela lanchonete específica que ela virou a garçonete, vai vários famosos e esses famosos vão lá pra realmente comer, lanchar. E ela falou: vai que algum me olha e fala, eu preciso de você no meu filme. E assim, por mais estranho que seja essa história, funcionou, gente. Foi aí que ela conheceu o Harry Cameron, um produtor super famoso da Sunset Studios, gente, que iniciou a carreira. Ele olhou pra ela e falou: preciso de você. Só que teve vários poréns, porque ele falou que a história dela era legal, mas que não ia repercutir, que não ia fazer ela se tornar muito famosa, enfim. Então, o que que ele fez? Ele falou assim: a gente vai ter que reescrever essa história, como se você fosse uma outra pessoa. Só que ele falou: eu preciso de uma loira.
uma loira, entendeu? Poderosa. E ela não era, gente, loira poderosa. Mas ela falou, eu vou me tornar essa loira poderosa. Porque ninguém vai impedir os meus sonhos. E ela sempre foi muito determinada. E nisso tá certo, né, gente? Aí, ela se divorciou com o Eren, né, gente, o que tava na cara. Ele teve uma família, foi feliz, gente, na vida dele, assim. Não foi uma coisa que acabou com ele, porque não foi muito por amor, né? Ele só casou, terminou, ele casou com outra mulher, foi feliz, morreu com essa mulher, teve filhos, enfim. Ele teve uma vida bem feliz, acabou o Eren, ela nem fala mais nada dele. Aí, beleza. Ela começa a ganhar muita fama, sair com muitas pessoas, gente. E por conveniência mesmo, porque a gente vê muito isso, né, dos famosos fazerem isso até hoje em dia, que é sair com a pessoa ali pra todo mundo ver e todo mundo querer saber quem são essas pessoas, querendo assistir o filme dessas pessoas. E ela começou a sair, né, com várias pessoas e ela não dava moral pra ninguém, né, porque a Evelyn é Evelyn, né, gente? Ela não dava moral pra ninguém, até que um dia ela teve que sair com um cara super famoso. O nome dele é Don Adler. Ela teve que sair com ele. E ela gostou dele. E ele gostou dela. Então ela falou assim, nossa, ele é tão legal. E eles começaram ali a se envolver. E ele falou assim, você realmente só quer isso pra ser famosa ou você não gosta de mim? E ela falou, tipo, eu amava. Ela falou, eu amo, né? Não, o presente. Opa, dei spoiler. Ela falou que ela ama ele. E ela realmente amou. E eles casaram, gente. Ela casou dia 4 de março de 1957. Não fez muito tempo, mas aí chegou o segundo casamento dela. Bom, o nome dele dado é maldito, gente. Por quê? Eu vou explicar. Ainda tem vários motivos. Mas antes de explicar realmente como foi o casamento, eu gostaria de falar sobre duas amigas que ela ganhou nessa época. A primeira amiga eu vou falar agora é a Ruby. Ruby. R-U-B-Y. Enfim, a Ruby. Ruby. A Ruby. A Ruby. A Ruby, ela foi uma amiga dela que também era atriz, muito boa, aliás. E era amiga próxima, mas não tão próxima, porque nesse mundo todo mundo sabe que ninguém é amigo de ninguém de verdade. Eu tô vendo, tá funcionando. Tá funcionando, tá tudo certo. Ninguém é amigo de ninguém de verdade, assim, nesse mundo, porque todo mundo só quer uma coisa, ser famoso e construir a sua própria história. E realmente não é o que tanto importa se tá sendo. Tá ficando famoso, assim, as amizades ali não são tão valorizadas. Beleza. O Dom, eles se casaram. O Dom é filho de pais famosos, atores também. Ator famoso, rico. Então, assim, foi o casamento dos sonhos. Ela tava apaixonada e tudo mais. Só que chegou um momento da história que foi muito triste, que ela fala, assim, que ela tá apaixonada. Foi o casamento dos sonhos, gente. Foi aquele negócio de muito bom, muito bom. E aí, ela fala que 2 meses depois deles se casarem, ele começou a bater nela. Ele era agressivo. E era sempre com a mesma desculpa, gente. Quem já viu aqui é assim que acaba. É sempre a mesma desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer. Nunca mais vou fazer isso. Na próxima oportunidade, ele já vai estar fazendo. E é isso, gente. É uma lição, realmente, porque fez uma vez, vai fazer outras. E são sinais também que tem que observar, né, gente? Porque a Evelyn se casou 7 vezes muito rápido, sem pensar, sem conhecer realmente. Então, esse foi um dos erros, mas ela errou tentando acertar. Mas enfim, né? Até que ela conheceu a Célia, que foi uma personagem, gente, que assim, entrou, voltou, também construiu uma história. Ela era bem mais nova, não. Acho que eram uns 3 anos de diferença. E assim, elas se conheceram, tal. Foi uma coisa bem. Uma amizade, mas ela sabia que a Célia só queria andar com ela pra ficar famosa, assim, enfim, né? Beleza. Até que no casamento dela, deu uma crise, assim, uma crise absurda. Por quê? Todo mundo começou a divulgar nas manchetes. Porque eles não têm filhos ainda, gente. O casamento do casal mais famoso, mais, assim, do momento, não tinha filho, gente. Todo mundo tava indignado. As manchetes só falavam disso. Cadê os filhos, gente? E eles começaram a brigar muito por isso. E a Evelyn falou: Não, eu estou no meu melhor momento de carreira. Não tinha momento melhor. Não vou ter filho agora. Não quero. Isso arrasou. Ela que manda. Enfim. Só que isso deu muita briga, né? Enfim. E aí rolou várias situações, assim. Teve os Oscars, teve várias coisas. E chegou um momento que o Harry ajudou ela a conseguir esse divórcio. Então, divórcio hashtag 2. Então ela se divorciou, gente. É isso, acabou. Adiós, Dom. Só que você acha que ele ia deixar assim pra gente? Ele era super famoso, mandava em tudo. O cara que era o dono do Sunset Studios, que era o Ari. Ele, mano, ele mandava praticamente ali o Dom. E assim, ele mandando, a Evelyn
a Evelyn acabou perdendo muita moral ali na própria empresa ali de cinematográfica. Só que surgiram várias especulações sobre a Evelyn e a Sally, gente. Isso tava na cara que aconteceu uma hora e todo mundo tava falando. Ela tinha acabado de se divorciar de um cara super famoso. E, gente, assim, todo mundo tava falando sobre elas, falando assim, gente, o que tá acontecendo? Que essas duas saem toda hora tão juntos, tá acontecendo alguma coisa. E assim, as duas, a Evelyn ficou super brava, né? Falou, o que é, gente? Não pode ficar falando isso de mim, não. Ao mesmo tempo, um artista, gente. Chegou a hora de falar dele. O Mick Riva, gente. O Mick Riva apareceu e ele começou a falar, gente, que ele tava louco. E assim, louco pela Evelyn, falando assim, gente, meu sonho, entendeu? A Evelyn, ela é meu sonho. Ela é meu sonho. E assim, gente, o Mick, ele começou a falar, né, que era o sonho e tal. E a Evelyn falou, gente, termina de vamos parar de falar de mim e de você? Se eu ficar com o Mick Riva, vai ser super caso famoso, entendeu? Eu faço ele casar comigo. A gente vira manchete por meses, gente. E nessa época ela já tava no auge da fama dela, ela já era a mulher mais famosa ali, entendeu? Mesmo com o Tom tentando, enfim, parar ali e arruinar a carreira dela, não adiantou, gente. Ela era uma mulher incrível e não ia ser isso que ia parar a carreira dela. Então, foi demais, gente. Ela teve esse plano de casar com o Mickey. O nome dado pra ele aqui no livro é O Insaciável. Eles casaram no dia 4 de dezembro de 1961, mas eu vou contar como foi esse casamento, gente. Eles foram pra Las Vegas. Ela desafiou ele várias vezes pra casar. Eles casaram e de manhãzinha eles já terminaram. Foi o casamento de um dia, gente, foi muito incrível. Mas assim, gerou muita manchete, porque todo mundo falou: "Nossa, a Evelyn agora tá acabada, né, gente?" Porque terminou em um dia, todo mundo achou que ia ser o casamento. Nossa, foi sério. Pode jogar fora. Todo mundo achou que ia ser o casamento da década, gente, porque foi incrível, só que não deu tempo, porque eles casaram numa noite e acabou nessa mesma manhã, e é isso, gente. Foi loucura. Só que teve um porém. Ela ficou grávida. Ela, obviamente, a gente não ficou com esse bebê, né? Porque não era momento dela ter filhos, assim, e não foi momento realmente, eu concordo. Mas assim, ela brigou muito com a Célia, muito, muito, muito. E aí ela decidiu dar um novo rumo pra carreira dela, entendeu? Aí ela foi fazer um filme super famoso, que ela conheceu um ator que foi parceiro, né, de que ela fez um romance, e aí o parceiro dela, chamado Rex North. Chegamos, gente, no quarto casamento com o Rex Norte, porque ela falou assim, gente, eu preciso, entendeu? Nas bilheterias chegar no máximo, máximo, máximo. E aí ela casa com ele dia 26 de novembro de 1962, um ano depois do Mickey. Ela casa com o Rex, mas é um casamento, gente, nada, não tem nada de amor, tem nada. É só pra realmente pra eles vender muito, pra eles aparecerem em público como o casal, depois se conhecerem, fazendo filmes juntos. Ah, eles se casaram. Ai, gente, é bem isso, né? Que até hoje a gente vê muito isso. E assim, eles se casaram, só que tem um porém. Ela deixou as regras claras, ela falou, não, eu vou ficar com você, entendeu? E pode ficar com as mulheres, desde que você não fique na frente das pessoas, né? Não vai ser como eu atraída, né? Não vai fazer isso comigo, né? Aí, beleza. Até que uma noite eles saem, vão pra um evento. Ela volta e ela tá naquele momento que ela fala: Nossa, ter um marido agora seria muito bom na minha vida, entendeu? Porque ela tá sozinha, eles têm até quartos separados, enfim. Aí, beleza, passa. Aí ele chega tal, e ele fala: Me dá uma oportunidade. E ela vai deixando. Só que, gente, ele trata ela como se ela fosse qualquer uma. E ela fala: Não sou qualquer uma, sai daqui e chuta ele, gente. Arrasou, diva. Se mantém casada assim, né? Criando uma amizade. Até que chega um porém, gente. O Rex. Rex. O Rex ele tinha uma ex dele e ele continuou ficando com essa ex e ela estava grávida. E aí ele falou assim: então, eu preciso assumir esse filho, eu amo ela de verdade. Ele falou: eu amo muito ela e eu quero muito assumir esse filho. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar e você vai. E a gente vai ter que criar alguma história pra eu poder casar com ela. E aí, o que acontece, gente? O Harry entra nessa história, gente. O Harry, o produtor dela, se manteve fiel a dela até agora, né? Até, enfim, sem spoiler. Aí, beleza, né, gente? Ele se mantém ali do lado dela. Ele se mantém ali, gente, do lado dela. E aí ele fala assim: vamos fazer uma história. Finge que eu tô ficando com o Harry. E aí você tá com ela e é uma traição dupla. E é isso, gente. Fechou. Ia virar manchete. Ninguém ia odiar ela e parar de ver os filmes dela. Porque ela fala: não, é assim. Ele também
é isso, fechou, acabou o casamento. E aí, nessa hora, o Harry fala assim, você aceitaria casar comigo? O Harry, gente, pra falar pra vocês, ele é gay. E ele fala, você aceitaria casar comigo? Porque, assim, eu tenho sonho de ter filhos. Eu tenho sonho de ter filhos, mas eu não, realmente não seria um casamento por amor, né? Porque ele não é apaixonado, mas, assim, seria um casamento realmente pra eles poderem construir uma família, ter ali filhos. E é isso, gente. Seria um casamento de amigos, mas que daria certo, né? E ela fala, eu super top, porque ela já ia divorciar com o Rex. E assim, ela falou super top, bora. E tipo assim, e aí eles armaram isso e ela ligou pra Ruby. E, gente, a Ruby sim estava casada com o Dom. E ela já casou, já se divorciou. Enquanto ela tava ali com o Mickey nesse BO, a Ruby se casou com o Dom. E assim, gente, a Ruby, quando ela ligou, ela falou assim: vou fazer o seguinte, vou ligar pra Ruby, falar pra ela ligar pra algum repórter, ele vir, ele tirar as fotos, falar tudo sobre a gente, e aí dá certo o nosso plano. Ela liga pra Ruby e a Ruby fala assim: oi, quanto tempo, né, Evelyn? Quanto tempo? Então, é o seguinte, você poderia ter me avisado, né, Evelyn? Aí ela, avisado do quê? Você sabia que ele me traía. Esqueci de falar esse detalhe. O Dom traía, gente. O Dom traía. O cara é tudo de ruim, né? Mas enfim. Aí ela falou assim: não, não tô falando de traição. Disso eu sabia. Eu só não sabia que ele batia em você. E ele batia em mim também. Aí ela falou assim: desculpa, perdão. Mas eu não tinha como contar no momento, gente, pra ninguém. Não contei pra ninguém. Acho que só o Harry sabia que era meu produtor, porque ele percebeu que eu tava aparecendo toda. Enfim, né? Aí, beleza. Aí elas conversam, armam tudo, dá certo. Acabou. Divórcio com o Rex. Casamento com o Harry foi no dia 14 de agosto de 1967. Bom, no livro, o casamento do Harry é o casamento com o brilhante, generoso, enfim, só tem elogios pra ele, porque foi um amor realmente de amigos. Eles casaram, eles tiveram uma filha chamada Connor. Muito, muito linda, gente. Enfim, eles tiveram realmente essa história, foi maravilhoso, eles tiveram. E assim, nesse casamento também foi o momento que a Célia mais falou besteira pra Evelyn, falando que ela era um par de coisas, falando assim, você somente é um par de peitos, você não é nada nessa vida. Humilhando ela realmente, gente, foi um momento assim, bem triste, né? Porque elas, né, estavam construindo ali uma amizade. E aí elas brigaram, foi feio, assim. Mas foi um casamento muito bom com o Harry. E é isso, gente. Só que chegou um momento que ela teve que se mudar e ela conheceu um novo produtor chamado Max. E aí ela conheceu o Max, gente, e ele falava que ele ia dar tudo pra ela, que ele amava muito ela. E o Harry falou assim, não tenho ciúmes, pode casar com ele, a gente termina aqui. E você vai lá e casa com o Max, tá tudo certo. E, gente, ele é o decepcionante. Dia 11 de junho de 1982, eles se casaram. E assim, gente, foi muito triste, porque ele falava que ele amava ela, mas ele não amava, ele amava a fama da Evelyn. Ele casar com a famosa, a artista que ela era. O que ela construiu, gente, pra ele era simplesmente incrível. E isso não tava certo, né, gente? Porque, poxa vida, ela achou que era por amor, mas não foi por amor. Eles terminaram por um caso suposto de um deputado, gente, quem leu o livro sabe. E aí, assim, eles terminaram. E é isso, gente, terminou. Acabou o sexto casamento da Evelyn. E assim, esse momento foi o momento que ela falou, gente, eu já tô famosa, já tô no meu auge, não vou ficar me casando pra ficar mais famosa. Vou ficar um pouco em paz. Então, no dia 8 de janeiro, ela casa com o Robert, irmão da Célia. E assim, elas vão ali, elas vivem. E acaba a história basicamente nisso, né? Porque a Célia morre de insuficiência cardíaca. A Connor morre de câncer de mama. E assim, gente, a frase da Evelyn que está aqui. Vou mostrar pra vocês. A frase da Evelyn que está aqui na não sei como se chama, todo mundo que eu amei já morreu. E assim, todos os maridos dela chegam, já tinham morrido. A história acaba com até a filha dela, que ela amou muito, morreu. E assim, gente, ela fica bem triste. E acaba a história e a Monique pode alavancar a carreira dela, publicando ali sobre a história da Evelyn. E é isso, gente, acaba a história. Eu trouxe aqui, gente, eu fiz uma análise e eu tava pensando que essa personalidade da Evelyn, de fama, enfim, eu lembrei, gente, da política do príncipe, do Maquiavel. Gente, é bem mais seguro ser temido do que amado.
As pessoas são egoístas por natureza. Ser temido mantém o respeito e a estabilidade. E, gente, essa frase aqui eu lembrei muito da Evelyn, porque pra mim ela era totalmente assim. Ser amado ou ser temido, ela preferia 1000 vezes ela ser temido e conseguir, independente do que acontecesse, ela preferia ali conseguir os objetivos dela. E eu achei essa história incrível, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa, se você gostou, deixa seu comentário pra mim ver. E é isso, gente. Até mais.